Irmãos e irmãs, no evangelho de ontem, nós ouvimos Jesus ensinar a respeito do relacionamento com o outro dentro da comunidade, a questão do perdão e do escândalo e da misericórdia. Logo na sequência, Jesus ensina, no evangelho de hoje, um relacionamento conosco mesmos. Como é que a gente se enxerga, como é que a gente se percebe. E aí Jesus então vai dizer aos seus discípulos: se algum de vós tem um empregado, portanto o empregado aqui somos nós, né? Os empregados de Deus, os servos de Deus, dar a vida por Deus. E essa palavra, esse lugar na vida, né? É uma honra para nós, ser um servo de Deus, ser um empregado de Deus, que, como disse aqui Jesus, né, lavra, trabalha a terra, cuida dos animais, que trabalha até o início da noite, né, e que não vai jantar agora, nem tomar banho, só depois que o seu Senhor se servir. Então, essa condição de servo, de trabalhador, de empregado de Deus, é uma honra, mas para isso é preciso ter sabedoria. Porque quem não tem a sabedoria do Espírito Santo, quem é mundano no jeito de pensar, sente e experimenta tudo isso como violência, como exploração, não é isso? Quantos de nós não ouvimos dos nossos? Você é louco. Eu que não vou lá, rapaz. Dá camisa para ninguém. Fica aí, sem ganhar. Você está ouvindo o quê? Você está ouvindo um mundano falar. Ainda que trabalhador, ainda que bom pai, ainda que boa amiga, boa esposa, não mata, não rouba, né? Não faz mal para ninguém, segundo ele ou segundo ela, né? Mas você está ouvindo um mundano. Mundano não é só aquele que faz coisa que deixa o diabo com a bochecha vermelha só de ver, não. Mundano é um jeito de pensar a vida a partir do mundo. E o que é o mundo? Dinheiro, prazer e conforto e poder, né? Isso é o mundo. Tem gente que pensa a vida a partir disso. E não é porque pensa a vida a partir disso que vai sair matando, roubando, atacando fogo nas coisas por aí, não. Tem gente muito arrumadinha, limpinha, né? Que não sabe fazer o bem, não sabe servir. Tem gente muito arrumadinha, muito limpinha, que não serve a nada nem a ninguém, a não ser a si mesmo. Então, ser servo de Deus é uma graça para quem tem o Espírito Santo na cabeça, no horizonte da vida. Senão a gente é mundano, a gente pensa as coisas. Eu penso você na minha vida, eu me penso no mundo, eu penso o que é isso diante de mim, essa boa obra a ser feita. Eu penso como uma graça, eu penso como uma exploração. É por isso que existem tantas pessoas que não fazem o bem para ninguém, só cuidam de si mesmas, ou extremamente machucadas, doloridas, né? Por um tempo vivem assim até uma vida espiritual bonita, intensa, de repente dá uma decaída, aí você pergunta o que é, a pessoa não conta, está magoado com alguma coisa, esse povo meio assim. Isso é um ser humano mundano, ele está pensando coisas, pensando si mesmo, a partir dessas lógicas: conforto, poder, dinheiro, aceitação, mimimi. Você me ama? Não, primeiro fala se você me ama. E acreditem, tem homem que é assim com outro homem, com outro amigo, aquelas pessoas meio magoadas, meio dramáticas. Nós somos servos, trabalhadores, empregados de Deus. E de novo, para reforçar o argumento, talvez você já ouviu de gente boa: você é doido, Deus me livre, não sei para que tudo isso. A pessoa tem uma cabeça mundana, a partir dos princípios, né, dos arquétipos do mundo. Então nós precisamos da sabedoria. E por que trabalhar? Por que servir? Nós estamos ouvindo o livro da sabedoria. E hoje o livro da sabedoria nós vamos ouvir por mais de uma semana. O livro da sabedoria hoje disse assim: Deus criou o homem para a imortalidade, né, para a vida eterna. E o fez à imagem da sua própria natureza. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é preguiçoso? Não. Deus pegou tudo pronto? Não. E Deus disse: haja. E Deus viu que era bom o que fez e descansou o primeiro dia. Segundo dia, Deus levanta e Deus fez. Deus é trabalhador. O primeiro trabalhador da história é o próprio Deus. Deus é um feitor de coisas. Portanto, ser imagem e semelhança de Deus, não tem nada de errado em nós trabalharmos para Deus e trabalharmos com Deus.
A vida é trabalho, a própria santificação, as boas obras a fazermos, não é isso? Devolvermos a Deus multiplicado e melhor aquilo que Deus nos confiou como dom, talento e missão. Isso é trabalho. E não tem nada de errado trabalhar, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é trabalhador. Deus fez e viu que era bom. E aí diz do diabo, é por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Portanto, qual é o sentimento mais diabólico que tem? A inveja. Quem tem inveja está mais perto do diabo do que quem está bêbado. E tem uns bêbados de coração bom, né? Devia parar de beber. Está fazendo o que o diabo gosta? Tá, o diabo gosta de ver um homem perdendo o nome, a honra, caído, não cuida da família, né? Estragando a saúde, perdendo dinheiro. Porque tudo bom, seu padre? Certo, bom? Admiro demais o senhor. Encontrei um bêbado na rua esses dias aqui. Aí me viu de pá, tomou um susto, né? Aí deu umas elogiadas, falei, tudo bom, filho, bem, tá. Então, ó, sou muito fã do senhor, estava falando pro pessoal aqui que eu escuto o senhor todo dia, adoro as orações que o senhor vai no rádio. Eu não perco. Faz 2 anos e meio que eu não tenho programa no rádio, mas glória a Deus por ele, né? Sinal que marcou, sinal que ele lembra, né? Ele ficou assim, nossa, que saudade que ele tem, né? Que ele me escuta todo dia no rádio, faz 2 anos que eu não vou no rádio, mas glória a Deus. Mas o que tem de mais diabólico na vida, meus irmãos, diz a palavra, a inveja. Inveja, tem a cobiça. O que é cobiça? Eu quero ter o que você tem, mas você pode ter. Mas eu quero ter também. Eu não estava nem querendo ter, mas como você tem, agora eu quero também. Isso é uma cobiça. A inveja é um negócio mais triste ainda. A inveja não é que eu quero ter o que você tem. Eu estou triste porque você tem e vou ficar feliz o dia que você não tiver. Essa é a pessoa invejosa. A inveja é uma tristeza por aquilo que o outro tem. De bem material, de afeto das pessoas, não importa. Isso é inveja. Então, o sentimento mais feio que existe, mais baixo que existe em nós é ter inveja. É sentir uma dor no peito, uma dor interior, porque o fulano agora tem o elogio da Beltrana. Me dá um negócio ruim aqui. Inveja é o sentimento mais diabólico que existe. Sentir dor por aquilo que o outro tem. Né? E aí a pessoa fala assim, ai padre, acho que eu sou uma pessoa muito invejosa, porque eu quero ter tal coisa, mas eu acho que é porque os outros têm. Não, isso aí é baixa autoestima, é cobiça, é outras coisas. Se a gente cavucar direitinho, às vezes a gente acha coisa pior, que é a inveja. Ou seja, eu vou agora comprar o que a fulana ou fulano tem. E não vou ficar satisfeito, porque ele tem. Então não é que eu quero comprar o carro igual o seu. Eu queria comprar um carro igual ao seu, mas eu queria mesmo que o seu capotasse. Eu queria que o banco buscasse o seu. Inveja, sentir dor por causa do outro. Isso aqui é o que tem de mais satânico no mundo. É por causa da inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Mas aí fala da vida dos justos. Justo é aquele que é empregado de Deus. A vida do justo está nas mãos de Deus. Aos olhos dos insensatos, fala aqui da morte. A gente ouviu isso aqui no dia de finados, né? Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido, sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, sua saída do meio de nós, sua partida do meio de nós, uma destruição, porque é assim que quem não tem o Espírito Santo experimenta a morte, como grande tragédia, né? Aí diz a palavra, mas eles, os justos de Deus, estão em paz, estão melhor do que nós. Mas quem não tem a sabedoria, idolatra essa vida aqui, não é? Idolatra o outro. Quantas pessoas nunca se curam de um luto? Vai para não sei quantos anos, a pessoa não sai do luto, ela não sai da saudade, ela não sai do choro. É uma idolatria do aqui e do agora. Falta a perspectiva do alto, né? Aos olhos dos homens, continua a leitura, parecem eles, os justos, terem sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. E aí fala do sofrimento da nossa vida. Existem alguns tipos de sofrimento. Sofrimentos próprios da vida mesmo, idade, condição física, não é isso? Contextos tantos da vida. Existem os sofrimentos que vêm na nossa vida e que a gente nem merece nem escolhe, é sofrimento que eu estou sofrendo porque a pessoa que faz parte da minha vida tem aquele problema, tem aquela dificuldade, tem aquele pecado, tem aquela doença, então acaba sobrando para nós, a gente participa de sofrimentos. Tem os sofrimentos que a gente mesmo plantou, né? Quem de nós nunca disse? Por que eu não fiquei quieto, né?
Ah, por que eu não morri antes? Por que eu fui falar? Por que eu fui comprar? Enfim, tem sofrimento que foi a gente que plantou, está colhendo, né? E tem os sofrimentos nisso tudo, que é permissão de Deus. Olha como o livro da sabedoria trata os nossos sofrimentos. Versículo 5. E tendo sofrido leves correções. O que são os sofrimentos? Leves correções da parte de Deus. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si, provou-os como se prova o ouro no fogo, e o aceitou-os como oferta de holocausto agradáveis, e no dia do julgamento irão brilhar. Leves correções. É assim que a sabedoria de Deus em nós interpreta, sente, narra os sofrimentos que a gente possa estar vivendo. Leves correções, porque o ouro se prova no fogo. E veja, meus queridos, Deus nos prova, sobretudo, para que nós mesmos nos conheçamos. Santa Teresa d'Ávila diz assim: muito me admira que as pessoas queiram entrar no céu e não gostem de entrar dentro de si, e que acreditem poder entrar no céu sem conhecer-se a si mesma. Aí vamos pensar, na vida, a gente vai lá e faz umas burradas, que às vezes até assusta a gente mesmo, né? Ou a gente passa por situações assim muito contrárias, né? A gente pega e fala assim: acho que Deus está me provando que é para ver se eu tenho fé. Meu irmão, Deus já sabe se você tem fé. Acho que Deus está me provando que é para ver se eu tenho paciência, né, padre? Deus já sabe se você tem paciência. Não, ele não era Deus. Quem é que não sabe se tem fé ou tem ilusão quanto à fé que tem? Não é Deus. Sou eu. Eu é que achei que tinha fé. E saía dando tapinha no ombro de todo mundo, falando: desanima não, tem que ter fé, Deus é mais, né? E a gente sai a vida assim, né? Dando tapa no ombro dos outros e falando: fica assim não, Deus é mais, amém? Só rezar, pôr na mão de Deus. Por que eu falo isso para os outros? Porque eu juro que eu tenho fé. Será que eu tenho mesmo? Deus já sabe se eu tenho ou não tenho. Eu é que não sei. E eu preciso saber a fé que tenho. E às vezes eu me admiro de ver e dizer: e eu achei que tinha fé. É fácil falar para os outros ter paciência, não é? Calma, não adianta brigar. É fácil. Por que eu falo isso para os outros? Porque eu juro que eu sou doce, que eu sou perdoador, que eu sou paciente, até que é o meu sangue que borbulha na veia. Deus está provando a minha paciência? Deus já sabe que eu não tinha a paciência que eu achei que tinha. Eu é que não sabia e preciso saber. Eu não tenho paciência do jeito que eu achei que tinha. Eu preciso pedir a Deus isso aí. Nós não vamos para o céu um dia, meus irmãos, vivendo uma vida iludida na terra. E pouco me importa a sua vida. Eu preciso saber da minha. E nada como as leves correções para me dizer que não, eu não sou o que eu penso que eu sou, não. A gente vive às vezes bastante iludidão, nada como um tropeço, uma queda, uma correção de Deus, seja por qual via e área da vida nos chegue, para que a gente se conheça. E para que se conhecer? Para ficar desanimado, desesperançado e dizer: por isso que eu não vou, eu não consigo, isso, essas coisas não é para mim não. Para que se conhecer? Se conhecer para confiar mais em Deus, menos em si, porque quem confia demais em si vai fazer alguma maluquice qualquer hora. 2, amar mais a Deus. Eu não assusto Deus com as minhas faltas. E é na descoberta das minhas faltas que eu posso amar mais a Deus. Deus me ama assim, é assim. Quando pessoas andam muito perto de Deus, aí elas caem feio, bum. Tem uma dificuldade imensa de se recuperar depois. Entra um profundo desânimo aí. Porque existe uma má interpretação, essa dor de si, meu Deus, olha o que eu fiz, olha onde eu me enfiei, né? E a pessoa acha que Deus está bravo. Ela acha que Deus está escandalizado. Fala assim: o quê? Meu Deus, meu eu, né? Meu eu do céu. Aqui está a grande boa notícia do amor de Deus. Lá quando a gente andava tão certinho, né? Já 1 ano que eu não faço tal coisa, vai para quase 3 anos que eu, graças a Deus, né? As nossas glórias, né? Aí a gente, bum, cai de cara no chão. Deus está muito escandalizado? Deus não está escandalizado. A gente precisa entender que esse tombo é a nossa verdade e que Deus me ama
sabendo que eu sou esse ser humano caído. Ele não me ama porque eu era aquele ser humano de pé. Ele me ama, ser humano caído. Lá quando a gente peca, lá quando a gente faz besteira, Deus nos ama, já nos amava e sabia disso tudo. E a gente acha que Deus nos amava porque a gente andava bonitinho, já quase 3 anos sem fazer isso, 2 anos sem fazer aquilo. Deus ama a verdade e Deus sempre soube, eu é que não sabia. Então quando a gente se descobre no nosso pior momento, na nossa maior miséria, não pensemos que a gente enganou Deus por muito, a gente enganou os outros, enganou a si mesmo, mas não enganou Deus. Deus sempre soube que era isso aí. E já éramos amados, não porque a gente estava de pé bonitinho. Nada de bom que você faça faz Deus te amar mais. Esse é o ponto. Se você está fazendo algo de bom para Deus te amar mais, deixa eu escandalizar você, pode parar. Deus nos ama porque a gente é. Sabedores disso, vamos fazer coisa boa, né? É igual a mãe ama o filho, igual o pai ama o filho. Você ama de graça, ama só porque ele existe. Sabedor disso, eu vou cuspir na cara da minha mãe? Sabedor disso, meu amigo, custa arrumar a cama, né? Mamãe te ama tanto, devolve alguma coisa para mim? Mas veja, nós somos amados, queridos, só por existir. E a vida tem suas leves correções. Primeiro, para confiar mais em Deus, menos em si, porque quem confia demais em si vai fazer coisa muito errada. 2, as leves correções de Deus nos ajudam a amá-lo mais, né? 3, as leves correções de Deus nos fazem menos iludidos sobre as coisas do mundo. Nós somos pó, ao pó voltaremos, nem tudo que reluz é ouro, não é isso? De que adianta ganhar o mundo, perder a alma. Nada como umas leves correções para a gente se desapegar um pouco também dos nossos sonhos, dos nossos né? Para a gente ser mais santo, mais imagem e semelhança de Deus. Mas sim, essas leves correções também é como o ouro derretendo no fogo, não é levinho, né? Dói, estica a gente. Mas no fundo, são leves correções em vista do que Deus põe lá na frente. E no dia do julgamento? No dia do julgamento, muitas vezes não é nem aqui, nem agora e nem no olhar do outro. A gente vive mendigando a aprovação dos outros. A pessoa tinha tudo para estar andando com Deus, mas parece que ela tem que conquistar mesmo o elogio e o olhar do pai dela, da sogra dela, do marido ou da esposa, do pai ou da mãe. E quando a gente fica assim, fixado e necessitado de que uma pessoa nos aplauda, nos acolha, nos valorize como todo mundo valoriza, a gente sai do bom caminho. Porque isso vai alimentando em nós frustração e raiva, aí vem a vingança. Gente, o que tem de jovem que experimentou Jesus, por exemplo, experimentou Jesus de um jeito tão bonito, aí ele começa a andar certinho, e os amigos falam, nossa, que bênção. E todo mundo começa a elogiar a pessoa, celebrar a pessoa, né? Porque ela está melhorando, ela está evoluindo, graças a Deus. Mas o pai ou a mãe não lançam um olhar de bênção para aquilo ali. E a pessoa não se conforma que o pai ou a mãe, ou a avó, ou aquele grande amigo, não olhe um olhar de bênção para aquilo. O que acontece? Na metade desse caminho, a pessoa se desvia e começa a fazer besteira de novo. E muitas vezes é para ferir aquela pessoa. É para ferir aquele pai, é para ferir aquela mãe, é para ferir aquele amigo, é para afrontar alguém. Porque não se liberta, porque não vai para frente. Porque não entendeu o evangelho. Jesus falou assim, quem quiser me seguir, deixa o pai para trás. Quem dirige sabe disso. Lá quando você tirou, eu acho que você fez as aulas certinhas lá, né? Para tirar a carteira de motorista. O que te ensinaram sobre dirigir à noite? Quando você está dirigindo à noite e vem um outro carro, você não pode olhar para aquele farol que está vindo. Porque se você ficar olhando para aquele farol, o que acontece? Pum, você vai de frente. Não é isso? Se a gente fica olhando demais o fundo do poço, as pernas erguem, você cai no fundo do poço. E muitos de nós, queridos, somos fixados em uma pessoa, por motivos até justos. Mas olha aqui o que está dizendo a palavra, no dia do julgamento você vai brilhar. Na terra, não é todo mundo que reconhece o valor das coisas. Às vezes na terra a gente precisa aprender a conviver com essa dor, com esse porém. A pessoa que você mais queria que, vai ser a pessoa que menos que. Tira os olhos disso, porque senão você vai bater de frente.
no dia do julgamento, brilharão para sempre. E vão julgar as nações, dominar os povos. É por isso que os servos, os empregados de Deus, por muitas pessoas são ridicularizados, são perseguidos, são zombados, porque quem é que vai julgar o mundo? Os justos. Jesus falou isso no Evangelho. No dia do julgamento final, os ninivitas vão ficar de pé e é eles que vão julgar vocês, porque eles se converteram ouvindo Jonas, vocês não convertem ouvindo eu. No dia do julgamento final, a rainha da Etiópia, de Sabá, vai ficar de pé e vai julgar vocês. Vai ser eu não, vai ser a rainha da Etiópia. Por quê? Porque ela rica, glamurosa e poderosa, montou num camelo, andou não sei quanto para ouvir um tal de Salomão. Aqui estou eu, que sou mais que o Salomão, na esquina da casa dos seis e ninguém me escuta. É por isso que o bem é tão combatido. Porque quando alguém é sábio, quando alguém é justo, quando alguém se acerta, está tirando a desculpa de quem não se acerta, né? Ah, por que você não foi? Não foi porque estava chovendo. Mas para mim também estava chovendo. Como é que faz? Não é porque com chuva é complicado. Mas eu comprei um guarda-chuva. Você não sabe onde vende o guarda-chuva? Que eu comprei o guarda-chuva? Vai lá e compra um para você também. O bem, ele é odiado por muitas pessoas, porque ele tira de nós as nossas desculpas. Então, no dia do julgamento, irão brilhar e serão os justos, que julgarão o próprio mundo. Os que nele confiam, em Deus, né? Compreenderão a verdade das coisas. E os que perseveram no amor, nos mandamentos, ficarão junto dele. Porque graça e misericórdia são para os eleitos. Portanto, nós, empregados de Deus, temos acesso com certeza ao quê? Graça e misericórdia. Mas tem uma chavinha aqui: perseverar e confiar. Quem nele confia, quem nele persevera. Confiar. E muitas vezes a gente para de perseverar, não é só porque a gente está cansado, não, nem porque a carne é fraca. Por primeiro a gente desconfia. Essa que é a verdade. A tal da desconfiança. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Por que comeram do fruto proibido? Porque eles olharam e ficaram salivando de vontade? Não. Primeiro desconfiaram de Deus. A serpente não chegou falando assim: Eva do céu, você já viu isso aqui, menina? Olha que coisa linda. Isso aqui deve ser uma delícia, né, Eva? Menina, isso aqui com um fiozinho de leite condensado. Bem, com leite condensado até pedra, né? Tá, não valeu, vamos voltar. Eva do céu, olha, menina, essa fruta. Diz a lenda que é uma maçã. Não sei de onde o povo tirou que é maçã. A Bíblia nunca falou que é maçã, mas vamos lá, né? Que é um fruto, vai que é maçã. Eva do céu, menina, olha essa, gente, isso aqui deve estar estaladinha. Eva. E aí Eva começa a salivar. Eva, é verdade que Deus não deixa nada? Ah, Eva, eu estou achando que Deus não deixou para você não ser uma deusa. Você sabia que você podia ser deusa? E eu estou achando, Eva, que esse Deus aí está te sacaneando. Eu estou achando que esse Deus aí, sei lá, ele é meio neurótico. Eu estou achando que se você andar do jeitinho de... Eva, você tem certeza mesmo que o melhor caminho é por aqui? Não, mas Deus falou. Ah, mas Deus é complicado, né? Esse negócio de religião. Primeiro a gente desconfia. Depois a gente não persevera. Será que vale a pena mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Será que Deus está me vendo mesmo? Será que Deus vai honrar esse caminho que eu estou andando mesmo? Primeiro a desconfiança. Depois a falta de perseverança que nos leva para algum pecado. Aí foi comer o que não podia comer. Mas primeiro a desconfiança, queridos. Aí vem o salmo de hoje como remédio da desconfiança. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Bendizer a Deus. O louvor, ele é muito forte. A Bíblia diz, no meio dos louvores, Deus habita. Se Deus habita nos louvores, quem habita na lamúria? Deus não é. Se Deus habita nos louvores, quem habita na lamúria, na reclamação? O diabo. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo, o seu louvor estará sempre na minha boca. Bendizer a Deus por aquilo que Ele é. Veja, o Salmo não está dizendo, às vezes ele fala, mas aqui ele não diz, bendizer a Deus por suas obras. Porque quando a vida está fácil, a gente bendiz a Deus, né? Bendiz a Deus pelo aumento que teve do salário, bendiz a Deus pela doença que curou, a gente bendiz a Deus por coisas. Mas o verdadeiro louvor é bendizer a Deus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Por isso que na missa nós temos
2 hinos grandes de louvor. O hino do Glória, que vem depois do ato penitencial, quando é domingo solenidade, e toda a missa a gente tem o santo, na oração eucarística, cantado ou rezado. Tente fazer isso mastigando as palavras. E aí você vai ver que a gente louva a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. E sim, por aquilo que Ele faz a gente também deveria louvar. Mas na missa, sobretudo, a gente sobe o louvor a Deus, sobretudo por aquilo que Ele é. E isso é remédio na nossa vida. Porque tem momento na sua vida que você não está entendendo o que Deus faz. E não está gostando do que Ele faz. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Inclusive quando eu não entendo o que Ele faz. Inclusive quando Ele não faz o que eu peço. Inclusive quando parece que não está fazendo nada. Então o louvor a Deus, bem vertical mesmo. Deus por aquilo que Ele é. Isso aqui é remédio, porque Deus mora nos louvores. Deus está conosco quando há louvor em nós. Quando há lamúria, Deus não está conosco. Voltando ao Evangelho, somos empregados de Deus. E qual é a nossa missão então? Diz ali Jesus, trabalhar a terra. O semeador saiu a semear a palavra. Trabalhar a terra. O que essa figueira está fazendo aqui? Vamos cortar e jogar fora esse menino. Senhor, vamos dar mais um ano? Vou cavar, vou adubar, quem sabe? Eu vou gastar 1 ano com ela, por minha conta. Quem sabe venha dar figo. Trabalhar a terra, portanto aqui, evangelizar, ter paciência com o outro, tentar por um outro caminho, converter alguém, levantar um caído. Que trabalha a terra ou cuida dos animais, né? As parábolas que Jesus fala, quem é que eu posso pôr à frente para dar de comer no tempo certo à minha casa? Portanto, isso aqui é um olhar de quem na vida está servindo ao outro. Trabalhar a terra, cuidar dos animais, é o ser humano útil para o outro, né? Por acaso vai dizer-lhe quando volta, né, do campo, vem depressa, senta na mesa? Não, pelo contrário, não vai dizer para o empregado, cheguei, está pronta a janta? Esquenta lá para a minha janta, prepara a mesa, eu vou comer, vou beber, estou sem pressa, porque ainda vou comer, beber, ainda vendo os gols, né, no YouTube aqui, do Mirassol, Palmeiras, né? Então assim, o que eu podia comer com 5 minutos vai levar meia hora, e está tudo certo, eu sou o patrão, sou o empregado. Quando eu terminar, e você tirar a mesa, né, sem, claro, primeiro tem que trazer aquele cafezinho, né, um docinho, né? Quando eu terminar, aí você lava a mão, toma banho, aí você vê se você quer jantar, se você quer ir dormir, aí você fica à vontade, a casa é sua. Primeiro eu, é claro. Prepara-me o jantar, vai se cingir, vem me servir. Depois disso, depois de mim é que você, né? Estou pagando. Será que vai agradecer o empregado porque fez tudo que havia mandado, mas não era esse o combinado, amigo? Né? Você sabe que, pequeno parênteses aqui, já que estamos falando de trabalho, existe uma tentação no trabalho que a gente tem que fazer. Não vamos pensar agora também na igreja, mas o trabalho que você tem que fazer lá na tua empresa, lá onde você trabalha, lá onde você ganha um salário. Cuidado para as pessoas começarem, a gente tem uma tentação aqui, que é essa aqui. A gente começa a terceirizar o nosso trabalho para outro. Né? Fulano, não, eu pedi para fulana, mas eu não falei com fulano, eu falei com você. E a gente não percebe que às vezes a gente entrega por preguiça, por tédio, por canseira, a gente entrega o que é nosso para outro. Ora, quer dizer então que não precisa ser você. Quer dizer então que o que você faz, qualquer outro faz. Seja mais esperto, né? Entendeu? Às vezes a pessoa te contratou, você ganha um salário, pequenininho que seja, não importa, para fazer aquilo. Você já nem está mais fazendo aquilo. Passa para o outro, entrega para fulana, aí a pessoa chega, fulano, você trouxe, você fez? Não, então, mas eu pedi para fulana. Significa então que o teu trabalho não é importante, que qualquer um pode fazer, inclusive a fulana. Não é assim? E a gente começa a passar para os outros. Aí a gente começa a ver que você não faz falta. É muito pouco inteligente essa postura, que vem da preguiça, né? Que vem do qualquer jeito. Fecha parênteses. E aí, por que a gente faz isso? Porque a gente reclama, né? Talvez você já ouviu isso de alguém, eu preciso dizer isso para alguém, mas fulano, se for para eu fazer, eu não preciso de você. E aí a gente reclama de ter que fazer o que tem que fazer, mas não é disso aí que você tira o seu salário? Mas não é isso aí que está pagando as suas contas? Por que você reclama? Percebe? Nossa, porque a minha patroa, menina, tudo ela pede. É porque ela é do tipo de mulher que não quer fazer nada e tudo quer pedir, que você tem emprego, que ela te contratou. Que se ela fosse do tipo que não pede e fizesse, você não estava trabalhando para ela.
Resolve esse drama dentro da sua cabeça aí, ué. Não é porque tudo o Padre Mário pergunta. Ué, se for para eu não perguntar, eu não preciso de você. Você quer a demissão? Eu te demito e eu não pergunto. Eu não te chamo e não te pergunto. As pessoas são doidas. Bate nessa coisa oca ou dura que você tem em cima do pescoço, chama cabeça. Fala, Jesus, me ajuda, porque tem hora que, olha, vou te falar, viu? Chega a dar vergonha. Vai agradecer por aquilo que estava combinado? Está combinado. E isso somos nós, fecha parênteses. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo que vos mandaram fazer, quem vos mandaram? Quem é que manda em nós? Ninguém manda em mim. Quem manda em nós? Deus manda em nós. Através da palavra, através da consciência, através do dever e através da necessidade do outro. Tem 4 coisas que manda em você e em mim. Você deveria mandar. Deus, através da palavra, através da nossa consciência. A consciência manda na gente, pelo menos deveria, né? Deus, a palavra, a consciência, o dever. O dever manda em mim. É meu dever. O que mais manda em mim? A necessidade do outro que apareceu, não combinou, mas está diante de mim. Isso manda em mim. Depois que vocês fizerem tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. E por que dizer que eu sou um inútil, aqui no sentido, imagina, só fiz o que devia fazer? Por causa de 2 verdades. Primeiro, isso que eu fiz para quem? Para Deus. É muito para Deus. O que eu fiz para Deus, assim, Deus não merece. O que eu fiz para Deus é um exagero. Deus é um cara tão chatinho, né? Que eu podia ter feito qualquer coisa para ele. Não. Fiz para Deus. Segunda coisa. Eu olho para mim mesmo e vejo, tendo a inteligência que eu tenho, a saúde que eu tenho, a fé que eu tenho, as condições que eu tenho, física, intelectual, emocional, sendo eu quem sou, eu não fiz nada demais, eu não podia ter feito menos do que isso. Né? Quantas coisas na vida a gente precisa ter esse olhar. Às vezes você olha e fala assim, a pessoa te agradece, né? E é bonito agradecer. Mas você precisa aprender a olhar para você e chegar nessa conclusão, mas seria pecado se eu tivesse feito menos do que fiz. Seria pecado se eu não tivesse feito tão bem feito como fiz. Seria pecado fazer menos, doado menos. Por quê? Porque eu posso, está em mim. Hoje é dia de São Martim de Tours, um bispo, um santo bispo, né, muito importante. E ele tem uma devoção gigante assim na França. São Martim de Tours na França é o que é Santo Antônio para nós, por exemplo, assim de popularidade e tudo mais. E São Martim de Tours, a gente o celebra de branco. Ele é talvez o primeiro santo, grande santo, a ser celebrado já no início da igreja, ali pelo século V, que não foi mártir, ele não morreu, não mataram ele. Tanto que nas primeiras orações dirigidas a ele, até na liturgia, tinha quase que um pedidiozinho de desculpa. Você colocava assim no formulário, pela intercessão, pelos méritos de São Martim de Tours, vírgula, que apesar de não ter sido mártir, foi muito santo. Era meio estranho um santo que não fosse mártir. Né? Então São Martim de Tours não foi assassinado por causa da fé. Morreu de idade e morreu de tanto trabalhar. Né? Mas posto isso, o que a gente aprende dele? Vamos pensar São Martim de Tours. Chegou na porta do céu. Não morreu nem degolado, nem crucificado, nem queimado, nem esquartejado, como todo mundo morria. Morreu velhinho, trabalhou a vida inteira pela diocese dele, pelo povo dele, lá ajudou em muita coisa. Então chega na porta do céu. Com certeza São Martim de Tours disse isso. Mas eu só fiz o que eu tinha que fazer. Mas não falou como falsa humildade, né? Não falou como jacu, não é isso não. Não falou para chamar atenção. Falou de verdade. Por quê? Porque olhou para Deus. Tudo que eu fiz para quem? Para Deus. E Deus não merece tudo que eu fiz? Deus merece. E tudo que eu fiz porque eu sou eu. Aí com certeza ele olha para ele. As aptidões e qualidades dele postas nele. E com certeza ele pensava, mas se eu fizesse menos, era pecado. Eu posso fazer o que eu estou fazendo. Não me é uma violência a mim mesmo. Está em mim isso aqui que eu estou fazendo para você. É nesse sentido que Jesus está nos explicando então. Depois que você fizer tudo, olhe bem para Deus, olhe bem para você mesmo e nem precisa se vangloriar, né? Porque tudo que está em nós, como possibilidade de fazer, quem foi que deu? Deus. A gente nasceu e a gente não se escolheu, né? Você se escolheu a você mesmo. Na hora de nascer, você estava lá no céu, falou assim, não,
Espera aí, Deus, aquele ali vai ser meu pai e minha mãe? Tá bom, até que vou, mas vem. Eu só vou se eu for com esse. Você não se escolheu. Você não escolheu ter o que você tem. Você veio. A gente não se escolhe, a gente se acolhe a si mesmo, né? A gente é um dom para a gente mesmo, né? Então, fiz o que tinha que fazer. Não tem nada de muito estranho nisso. Pode ser muito bonito, pode ser muito nobre, pode ser melhor e maior do que a média das pessoas, mas não pode ser vanglória, porque tudo isso vem de Deus. E se é para Deus, a partir de mim, era isso aí mesmo. Não podia ser menos, né? Então ontem a gente aprendeu a tratar o irmão que peca, né? E hoje Jesus, dentro desse capítulo 17, está ensinando o discípulo a tratar a si mesmo. Tanto para não achar que eu não sei lavrar, não sei cuidar, não sei plantar, não sei colher, eu não tenho nada para dar, quanto também para não se vangloriar daquilo que oferta. Porque se é para Deus, está tudo muito justo, está tudo muito digno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta esses 10 milagres ao mesmo tempo, né? 10 curas ao mesmo tempo. E é a primeira vez no Evangelho, e nós já estamos perto do fim da vida de Jesus, é a primeira vez no Evangelho que Jesus é chamado de Jesus, na boca das pessoas, na boca dos necessitados. Só 3 vezes Jesus vai ser chamado pelo nome no Evangelho de Lucas. Agora pelos leprosos, depois pelo cego, na porta de Jericó, Bartimeu, e depois na cruz pelo bom ladrão, né? Jesus que significa Deus salva, Yeshua, Deus salva. Na boca desses 10 homens que viviam uma situação profundamente dramática. A lepra, no tempo de Jesus, levava à morte, né? E antes da morte física, já acontecia para a pessoa uma morte social, psicológica, espiritual, né? A lepra era tida como uma desgraça e ela era tida também como contagiosa. Então o leproso tinha que ficar fora do convívio das pessoas, né? E o leproso, ele era denunciado. A pessoa, quando ela tinha lepra, ela tentava esconder isso o máximo que ela podia, na esperança que a lepra diminuísse, que a lepra não aparecesse, que a lepra fosse curada de um modo milagroso, né? Mas a lepra, ela vai espalhando. E aí então as pessoas tinham muito medo do leproso. E eles eram denunciados, né, como leprosos. E aí então quem testificava se tinha lepra ou não tinha lepra era o sacerdote no templo ou na sinagoga. Então o leproso tinha que ir lá, tinha que ficar nu e ser verificado se havia ou não lepra nele. E aí, no caso desses 10, tinha lepra. O que faz agora então? O sacerdote vai dar para o leproso um sininho para ele pendurar no pescoço, ou amarrar no tornozelo, ou levar com a mão. E sempre que ele, em último caso então, precisar voltar para dentro da cidade, da comunidade, ele precisa fazer esse sininho, fazer barulho e ir gritando: leproso, 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 para as pessoas abrirem caminho para ele e ele ir onde ele considera que ele precisa ir, pedir comida, ver algum assunto, coisa desse tipo, né? Então era uma situação assim de uma morte já, antes da morte física, a pessoa já estava morta de outras formas, né? Era muito sofrimento. E o próprio leproso também se considerava um castigado. Não é só que as pessoas olhavam para o leproso e diziam assim: o que será que ele fez para Deus castigar ele dessa forma? O próprio leproso se perguntava: o que será que eu fiz para Deus me castigar dessa forma? Será que foi aquele dia que eu não fui na igreja? Será que foi aquele dia que eu gritei com a minha mulher? Será que foi aquele dia que, né, que eu falei aquela palavra? As pessoas todas acreditavam nisso. Também os leprosos se viam como pessoas desgraçadas, abandonadas, castigadas por Deus. Mas de algum modo, esses 10 leprosos sabem alguma coisa de Jesus. E aqui vem algo tão importante que a gente sempre escuta na Bíblia, escutamos na primeira leitura, que fala da sabedoria para aqueles que governam, porque os que governam serão julgados com maior peso, disse a leitura, né? O fraco, o pequenino, dá para ter misericórdia, disse a palavra, né? O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder, né? Para os poderosos o julgamento será severo, disse 2 vezes a primeira leitura. É aquilo que Jesus também falou: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas aqui, na primeira leitura, que tem por tema a sabedoria para quem governa, nós escutamos várias vezes: escutai.
Escutai, ó reis, ouvi-me, dar ouvidos. Ouvir a palavra de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós estamos assim, viciados em nós mesmos. Tem gente que passa uma vida vindo à igreja. Tem gente que vem de muito longe aqui, sabia? Vocês mesmos são de onde? Capitão Leão das Marques, isso é longe. Tem gente de mais lugar aqui, onde é que vocês são? Cuiabá, olha só, calor. Tem gente de outros lugares, não tem? Jesuítas, olha só. E tem gente que é tão viciada em si mesmo, que às vezes vem de longe ou vai longe, num santuário, ouvir um padre, chega lá, oi? Porque a pessoa está aqui dentro da cabecinha dela, escutando ela. Não vai dar certo, que não sei o quê, porque eu não mereço, também, não entendo Deus, sabe? Assim, tanto que a gente faz, nada dá certo. Aquela desgraçada lá, nem na igreja vai, olha lá como é que ela está magra, rica, bonita, e a pessoa está aqui dentro da cabeça dela, ela não está ouvindo nada. A Bíblia tem uma convocação de Deus assim que é repetida milhares de vezes, é o tal do escutai-me, presta atenção em mim, escuta o que eu falo. Por que aqueles leprosos saem gritando atrás de Jesus? Porque com certeza, por várias vezes, eles ouviram falar algo sobre esse tal Jesus. Que ele tinha curado um aleijado, que ele tinha curado um surdo, que ele tinha mudado a vida da prostituta, do cobrador de impostos, do Zaqueu. Algo tinha entrado nos ouvidos. E meus irmãos, nós temos o dom de ser surdo. Nós temos o dom de não reter palavra dentro de nós, né? De não reter a palavra de Deus. Pela distração, é um motivo. Pelo ensimesmamento, que é ficar remoendo a si mesmo, naufragado aqui dentro da própria cabeça, e não ouvir a palavra de Deus. Pela descrença, a gente escuta rebatendo já, né? Não, fala porque não é casado, né? Fala porque não vive a vida que a gente vive, né? Fala porque não sabe o que eu passo. Aqui dentro a pessoa não consegue ter fé, ter acolhimento, né? Da palavra de Deus. Então aqueles homens com certeza ouviram falar várias coisas sobre Jesus. Tanto que quando escutam dizer, aquele ali que está vindo com aquele tanto de gente ao redor dele ali é Jesus. Aí um fala para o outro, é o Jesus que falaram ontem? É o Jesus que me contaram domingo passado? É esse Jesus? Falaram, Então começaram já a gritar. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E aqui tem a palavra tão importante, compaixão, compadecer-se, sentir a dor, né? E é interessante que daí no final do evangelho a gente descobre quem são os 10. 9 são judeus. 1 é samaritano. Judeu e samaritano não se bica. O judeu não gosta do samaritano e o samaritano também não gosta do judeu. Eles não ficam juntos para nada, mas a lepra os fez irmãos. A lepra os fez comunidade. O sofrimento, a cruz, a doença, nos iguala, né? Ninguém tem mais aqui, eles nem lembram quem é judeu, quem é samaritano. A lepra os igualou, a lepra os fez irmãos. E aí então, gente que nunca estaria junto, agora está junto, gritando junto. E a força de 10 gritando é mais forte do que um só, né? E aí vão os 10 gritar a Jesus, Jesus, chamar Jesus pelo nome, Jesus, Yeshua, Deus salva, tem compaixão de nós. E aí, meus queridos, a fé é uma posse, a fé é um movimento. Jesus disse o que para eles? Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Jesus não falou, fiquem curados. Jesus não falou, calma, pode parar de gritar porque você está curado. Jesus falou, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Porque de qualquer forma, se Jesus tivesse tocado neles e tirado a lepra, se Jesus tivesse dito a palavra, fiquem curados agora, e tivessem ficado curados agora, uma coisa eles iam ter que fazer, eles iam ter que ir lá no sacerdote devolver o sininho. Por quê? Porque quando entrassem de novo, quem os visse ia começar a gritar, ó o leproso, prende o leproso, pega o leproso, corre que é leproso. E aí o leproso ia começar a falar, não, mas eu não tenho mais lepra não. Como é que eu sei que você não está mentindo? Cadê o sininho? E como é que eu sei que... Não, eu estou sem o sininho. Como é que eu vou saber que você não jogou fora? Cadê o sininho? Quem que testifica que você não é mais leproso? O sacerdote.
As pessoas daí iriam no sacerdote. Falaram, escuta, aquele leproso. Não, ele não é mais leproso não, ele até trouxe o sininho. Eu verifiquei que não é leproso. Então, de qualquer jeito, eles tinham que ir ao sacerdote. Agora, vamos lá de novo, quem está acordado, vem comigo. Por que é que 10 leprosos, ou que fosse um leproso só, lá fora da cidade, vivendo de esmola, de migalha, entraria na cidade e iria até o sacerdote? Na esperança, na certeza de que estou curado e que quando eu chegar diante do sacerdote, tirar minha roupa e ficar pelado, não vai ter uma pintinha sequer de lepra. Então Jesus convidou esses homens a terem fé, a terem esperança. Vai lá se apresentar ao sacerdote. Aí eles poderiam perguntar assim, mas a gente só vai no sacerdote agora se tiver curado. Então é um convite à esperança. Vai andando até o sacerdote, crendo que na hora que você chegar lá, você vai estar curado. Quem nunca deu um cheque para daqui 30 dias? Na certeza de que na virada do 29º para o 30º vai entrar um dinheiro naquele banco e cobrir o cheque. É isso que Jesus está falando para esses homens. Vai lá no sacerdote. Você está pedindo para eu te curar? Não adianta eu te curar se o sacerdote não testificar. Só tem uma pessoa que faz todo mundo acreditar que você não é mais leproso. Só tem uma pessoa que pode deixar você andar na rua tranquilo agora, sem ser preso, denunciado, espancado. O sacerdote. Então vai lá no sacerdote. Mas eu estou cheio de lepra. E o que é a fé? A fé é posse antecipada das coisas. Já que eu vou ter que passar pelo sacerdote, eu já vou ir no leproso mesmo. Na certeza de que nem que seja aos 48 do segundo tempo, nem que seja na hora que o sacerdote abrir a porta do templo, a lepra some. E eles vão caminhando e sendo curados. E aqui tem um ponto, meus irmãos. Nós precisamos de esperança. Nós precisamos de fé. Essa melancolia com descrença que nos dá uma cara de coitado, de vítima, não nos cura. Vai caminhar. Você está pedindo para eu te curar da lepra? O que uma pessoa que não tem lepra faz? Ela anda na cidade, ela entra na sinagoga. Então ande na cidade e entre na sinagoga. Tomar posse das coisas. A gente precisa entender a nossa parte e como a nossa parte coopera com o milagre. Sabe quando que você vai sair da depressão? Quando Deus curar, quando o remédio fizer efeito. Mas junto com tudo isso, ou você começa a viver como se não tivesse depressão, acordar cedo, fazer barba, pentear cabelo, escovar dente, comer na hora certa, trabalhar e sorrir para o cliente, como se você não tivesse depressão. Ou você toma essa atitude, ou não tem remédio e reza que tira a depressão. Tem? Não tem. A gente precisa tomar posse das coisas. Uma pessoa tem um problema físico, ela tem um problema no joelho, um problema no quadril, um problema no pé, quebrou o tornozelo. Como é que fica 100% bom? Em determinado momento do processo da cura, o que o médico, o fisioterapeuta fala? Você precisa perder o medo, você precisa andar, você precisa pisar, você precisa agachar, você precisa fazer força, senão isso aí não termina de curar. Nós vamos ter esperança, postura de quem tem fé. Jesus não pegou no colo e entregou para o sacerdote. E enquanto eles caminham, enquanto eles fazem o que eles podiam fazer, o que eles podiam fazer uma vez que já rezaram, né? Uma vez que já gritaram, eles podiam gritar e caminhar até a próxima sinagoga, até o próximo templo que eles encontrassem. Eles fizeram o que eles podiam fazer. E por que é que fizeram o que podiam fazer? Com fé de que esse Jesus, que a gente tanto ouviu falar, não está mandando a gente ir lá no sacerdote passar vergonha, né? Acreditando que esse Jesus que me mandou, que me pediu, não vai deixar eu virar palhaço na frente dos outros. Então eles caminham com uma esperança e com uma fé na palavra. Escutaram Jesus. Escutaram sobre Jesus. E agora escutam o próprio Jesus. E vão fazer algo que exige fé e que exige esperança. Eles foram lá. E enquanto caminham, diz lá, enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. É no tempo de Deus, né? E aí eles vão se percebendo curados. É tão gostoso na vida quando a gente percebe que a gente já foi curado e não tinha percebido ainda. Né? Talvez já te aconteceu isso. Vamos pensar uma pessoa que é muito nervosa, muito explosiva, muito agressiva. Aí, de repente, algo acontece, a pessoa está ali lidando com aquele assunto e dá um estalo na cabeça dela, fala assim, rapaz do céu, olha, se isso me acontece 1 ano atrás, eu tinha voado na goela desse cara. Estou até admirado. A pessoa não sabe, ela nem tinha percebido ainda que ela deixou de ser grossa. Padre,
Estou contando aqui para o senhor, mas eu vou falar para o senhor, fosse lá antes do meu acampamento, padre, eu ia estar chorando até hoje. Ia estar chapando coco nos remédios. Estou até admirada, padre, até que eu estou me saindo bem dessa situação ruim. Eles se perceberam curados, né? Enquanto caminhavam, ficaram curados. A gente precisa caminhar, a gente precisa ter fé, a gente precisa ir de novo, a gente precisa ir mais uma vez. A gente precisa se saber nas mãos de Deus mesmo, né? Mas caminhavam por causa de uma palavra de Jesus. E meus irmãos, todos nós estamos caminhando com uma palavra na vida. Se eles não tivessem caminhado em direção ao templo, né, ao sacerdote, com a palavra de Jesus, eles teriam caminhado para outro lugar com a palavra de quem? Com a palavra daquele que falou assim, você é um desgraçado mesmo. O povo tem dó do senhor, não tem dó não, para estar leproso desse jeito, vai saber o que aprontou, isso aí não vale nada. Todo mundo caminha com uma palavra na cabeça. Ou você caminha com uma palavra que diz, tudo posso naquele que me fortalece, ou você caminha com a palavra da professora, 30 anos atrás, quando você foi fazer aquela continha no quadro, deixou o giz cair, aí você errou, e todo mundo riu de você, falou assim, ah lá o burro. E faz 30 anos que você caminha na vida com uma palavra. Qual palavra? Eu sou burro. Não posso, eu não consigo. Por quê? Falou, não, é que está corrido. Mentira, está corrido nada, tem uma voz dentro da cabeça dele, fala assim, eu sou burro. Né? Não gosto de foto. Você não gosta de foto? Ou você está caminhando com a palavra da sua mãe, maluquinha, destemperada, que um dia você quis provar um vestido, para ir no almoço de aniversário da avó fulana, lá na Água da Bananeira, e aí você pegou aquele vestidinho, colocou e falou, mãe, ajuda a arrumar o vestido. E a tua mãe sempre uma mulher muito grossa, muito brava, foi te ajudar a colocar o vestido, foi alisar o teu cabelo, falou assim, ficou bom. E na hora que foi te ajudar, falou assim, tua irmã sim, né, que tem um corpo bonito. Na tua irmã tudo fica bom, né? Você tem esses braços gordos. Aí você fala que você não gosta de foto. Não, é porque você caminha na vida com uma palavra, a palavra da sua mãe. Na tua irmã tudo fica bom, você tem os braços gordos. E vai para 30 anos que você não gosta de foto. Né, que você não gosta de foto, né? Todo mundo caminha na vida com uma palavra. Agora, chega um momento que somos nós que escolhemos com qual palavra a gente segue. Mas não lê Bíblia, não grifa a Bíblia, não reza com a Bíblia, não sabe um versículo da Bíblia de cor, e toda vez que a vida te aperta, o que vem para fora? Uma palavra de Cristo. Porque, gente, a nosso respeito, a palavra de Deus só fala a bênção, mas é essa palavra que vem? Vem a palavra da mãe, vem a palavra da professora e vem refrão de música de sofrido, de sofrência. É isso que vem. Com qual palavra a gente caminha? Enquanto caminha. E é triste de ver, meus irmãos. Tem gente que é da igreja, desde sempre para sempre, mas não caminha com a palavra de Jesus. Caminha com a palavra do trauma, caminha com a palavra da acusação, caminha com os refrãozinhos da vida. O mundo é dos espertos, bateu, levou, no seu tapete para me fazer de idiota. E a pessoa caminha com palavrinhas. Pergunta para quem está do seu lado, com qual palavra você caminha? Que você tem cara de que não caminha com a palavra de Deus, não. Com qual palavra você caminha? E o leproso precisou fazer essa escolha. Tem uma palavra na cabeça dele, lepra não tem cura. Eu sou um desgraçado. Tem uma palavra na cabeça dele, se eu chegar lá todo leproso e essa lepra não sumir, eu vou preso. Tem uma palavra na cabeça dele. Mas também tem uma palavra. O homem que cura todo mundo, cujo nome é Deus salva, falou para eu ir lá que eu ia estar curado. Ele escolhe qual palavra ele agarra e vai. Isso aqui é nosso. Essa é a parte nossa. Ninguém pode ter fé no seu lugar. Então, meus irmãos, a gente pode escutar a melhor e mais poderosa pregação. A gente pode escutar a música que mais nos arrepie. É você que escolhe qual palavra você agarra. E aqueles homens, claro, por uma graça muito grande de Deus, se agarraram na palavra de Jesus. E como é triste, pessoas que trombam com a palavra de Jesus várias vezes ao longo da vida, da semana, e nunca escolhem a palavra de Jesus. É porque o mundo é assim mesmo, é porque hoje em dia é assim mesmo, é porque homem, o senhor sabe, né? É porque adolescente é complicado, é porque nós que é jovem, né, pai? É porque assim, o senhor sabe, né? E sempre tem uma palavra de quem nunca se expôs ao evangelho, mas como assim?
E a gente acha que a gente tem fé porque vem na igreja. Meus irmãos, vir à igreja pode ser um ato de profunda superstição. Ruim com Deus, pior sem Ele, né? A pessoa vem, não perde não. Pode ser uma superstição vir à igreja, pode ser um costume, pode ser recalque, pode ser culpa, pode ser interesse. Mas fé mesmo, é pautar a vida nele, na palavra dele. E quantas pessoas vivem dentro da igreja, mas na hora em que precisa praticar o evangelho, que é complicado, que se a gente for ajudar todo mundo, né? De vez em quando você escuta isso, né? É complicado, né, padre? Se a gente for ajudar todo mundo, mas Deus não mandou você ajudar todo mundo, Deus só está te pedindo para você ajudar aquele ali. Ele não mandou você ajudar todo mundo. A gente é cheio de umas frases para não praticar a palavra. Aconteceu que ficaram curados, porque escolheram uma palavra para caminhar. E todos nós, todos os dias, escolhemos uma palavra para caminhar. Uma palavra para usar consigo, com o outro. Um deles, ao perceber que estava curado, né? Voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus. Daqui a pouco na missa a gente vai dizer a Deus Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória. Então, o louvor a Deus é dado em Jesus, né? O louvor a Deus sobe a Deus em Jesus. Não é mais a vaca, o cabrito lá do templo, né? É agora em Jesus. Voltou glorificando a Deus, se atirou, né, com o rosto em terra, começou a agradecer. E não é que este era um samaritano. Era um samaritano. Não era do povo de Deus, né? Assim tido, como alguém que não era do povo de Deus. E voltou para agradecer. Esse samaritano aqui, ele é extraordinário. A Bíblia não diz há quanto tempo eles estavam leprosos fora da cidade. Fato é que todos eles, se você perguntasse assim, pode te fazer uma pergunta? Se você ficasse curado hoje, qual a primeira coisa que você faria? Aí todos eles com certeza iam dizer assim, eu ia voltar para casa tomar um banho, porque eu não vejo a hora de tomar um banho. Outro ia dizer, a primeira coisa que eu faria era pegar meu filho no colo de novo. A primeira coisa que eu faria era ir visitar a mamãe, ela está velhinha, vixe, eu estou precisando dar um abraço da minha mãe. Todos nós temos um sonho, não temos? Se você ganhasse na Mega Sena, a primeira coisa que você faria? Todo mundo tem isso na vida, não tem? E eis que Jesus e Deus, né? Jesus, Deus, não foi a primeira coisa da vida de ninguém aqui. Todo mundo pegou a cura e fez o quê? Eu vou gastar a cura, eu não vejo a hora de jogar minha bola, eu não vejo a hora de abraçar uma pessoa, eu não vejo a hora de, sei lá, poder ir num lugar, fazer alguma coisa. E não é que só voltou um. Só voltou um. Gente, é impressionante, né? Essa lepra da ingratidão. Impressionante. A lepra da ingratidão na nossa vida. Que no Piquiri, de vez em quando, dependendo do lugar onde eu vou, tem gente que me vê, muda de cor. Muda de cor, abaixa o olho, faz de conta que não viu, apressa o passinho. Porque o padre vira a lembrança da ingratidão da pessoa. Era para ter morrido já, foi Deus que fez não morrer. Não tinha um gato para puxar pelo rabo. Foi Deus que resolveu, né? Vivia num apuro, foi São José que deu a causa na justiça. Tinha uma doença aqui, tinha uma doença lá. O médico disse que tinha que operar, ainda não garantiu que fica bom. Nem cirurgia fez. Cadê que vem? Não vem, tem muita coisa para fazer. E por que tem muita coisa para fazer? Porque as orações deu certo, né? A ingratidão é da pior lepra que tem a ingratidão. Essa autossuficiência, né? E eu fico imaginando os outros 9 falando assim, não, Deus conhece meu coração, sou uma pessoa boa, eu agradeço dentro de mim, eu acho assim, a gente não precisa ir numa igreja para agradecer. Aquelas conversas preguiçosas. Com Jesus não colou não, porque Jesus tinha o dom de saber tudo. Quando ele vê que só um volta, ele ficou chateado, ele falou, escuta, não foi 10 que eu curei? Cadê os outros 9 amigos seus? Você não acha, Jesus falou assim, não, os outros 9, eles são pessoas boas, eles estão assim, eles agradecem do coração deles, né? Porque assim, para falar com Deus, a gente não precisa ir na igreja, né, padre? Deus não está em todo lugar? Vai contar essa história para Jesus, Jesus está chateado. Ainda bem que Jesus não é eu. Nem você, se você for Jesus.
E só um volta para agradecer. O que você faz? Você já estala o dedo de longe. Você tem cara que faz isso. De longe você já estala o dedo. Tic. Lepra, volta lá nele. Pega de novo. Você tirava a cura, não tirava não? Você ia deixar esses 9 curados soltos no mundo? Sei. Tem muita gente que se fosse Jesus e só voltasse um, os outros 9 estavam ferrados, meu filho. Você ia mandar a lepra correr, lepra, pega. Não tem o pega, lepra. Ué, a gente faz isso. A gente é bom com alguém, a gente é solícito com uma família, a gente faz as coisas boas que a gente faz. Se a gente não for, depois disso, bem reconhecido e paparicadinho, o que a gente faz? A gente vai falar para os outros, tanto que eu ajudei fulana, menina. Faz ou não faz? Marca horário com o padre. Tem confissão que a pessoa entra e quando a confissão acaba, ela nem se confessou. Eu não lembro o nome da pessoa que veio, mas agora eu já conheço 15 a 20 parentes da vida dela. Não, padre, porque a gente tem que se esforçar para ser uma pessoa boa para os outros, senhor vê, né? A gente sabe que a gente não está aqui para falar mal dos outros, mas assim, só para falar também, um pouquinho, né? Assim, tipo, eu tenho um cunhado, ele é muito da igreja, inclusive, o senhor deve conhecer ele, o fulano. Aí começa, aí começa a acusar os leprosos que não vieram agradecer. Nós não somos assim? A gente faz o bem e diz que é de coração e é para Deus. É nada, não me paparica não para ver. Eu cobro a conta. Quantas pessoas cobram a conta do bem que fez, não é assim? Faz o bem. Não voltou para me agradecer, não me incensou. Escuta o bem que eu te fiz aqui, ó. Joga na cara. Marca horário com o padre. E quantas vezes, minha gente? Em 15 minutos eu estou sabendo de 20 leprosos ingratos. É se cobrar a conta. Jesus não fez isso, né? Ainda bem que Jesus era Jesus, não era, né? Ia dar ruim para os leprosos. Não foram 10 os curados, amigo. E os outros 9 estão aonde? Os outros 9 estão com uma dificuldade de entender o que fazer com essa cura. Os outros 9 estão com uma dificuldade, a gratidão. Os outros 9 estão com uma dificuldade, talvez, ansiedade. Ansiedade. Amigo, volta para agradecer o homem ali, rapaz. A mãe que você quer abraçar, ela vai estar lá. O filho que você quer pegar no colo, ele está lá. Os homens, né? O peixe que você quer pescar não vai sair do rio. Mas hoje é dia de missa. O rio não vai sair de lá, o peixe não vai sair de lá. Nem quando o senhor vai pescar, os peixes saem do rio. Não pega nada. Na volta tem que comprar, congelado. Saber fazer escolhas. Às vezes a gente não é ansioso. Eu falo mesmo, eu não entendo esse povo que quando começa a plantar ou colher, fica 3, 4 semanas sem vir numa missa. Não, porque eles estão colhendo. E se tiver chovido? Tá colhendo? Então conte-me outra, é só parar a máquina, vir na missa e voltar para a máquina. Ah não, porque é o trator, a máquina, é por hora. Vai colher não sei quantos milhões e está calculando 3 horas que para a máquina. Está parando um dia de serviço. Um dia que só tem porque Deus está dando sol. Quisesse ter mandado a chuva, nem trabalhando você estava. É muquirana, é mesquinho, é avarento, é desfocado, é ansioso. Não tem outra palavra para isso. Aí vem a mulher na igreja rezar pela colheita. Ao invés de rezar, Senhor, manda uma chuva lá. Atola aquela caminhoneta lá. Que custava vir numa missa? Vai colher não sei quantos milhões. Ingratidão, ansiedade, ganância. Não vai sair nada de lá, meu irmão. Não é verdade? Não, porque eu não vou na missa cedo, que depois minha cabeça fica ruim o dia inteiro. A tua cama não vai sair de lá. Dorme mais cedo. Quantas pessoas se sentem chamadas, porque Deus chama mesmo, para rezar um pouco mais, por exemplo. Para fazer algum período com Deus, uma novena, uma quaresma de São Miguel. A pessoa sente lá no fundo da cabecinha dela, assim, nossa, eu precisava, acho que eu vou toda quarta-feira, eu vou, pelo menos de quarta-feira, além do domingo é óbvio, né? Vim de quarta e não vim de domingo, você veio de alegre. A missa é do domingo, não é da quarta. Mas a pessoa se sente no coração, de quarta também, né?
Mas é um apego, é uma ganância, mas aí se eu for, acordar cedo para mim não é fácil, depois eu fico o dia inteiro meio nervoso, Não consegue mesmo, só de terça, não assistir mais um episódio, não ver todos os recados de grupo e ir dormir mais cedo, que aí de quarta você acorda mais cedo, a cabeça nem dói. O mundo, gente, está aí, amanhã está de novo, mas a gente tem um apego, uma gula, uma ansiedade. O que aqueles outros 9 foram fazer? Com certeza não foram fazer coisa ruim. Nenhum deles, com certeza, foi para o prostíbulo, foi para sei lá onde. Não, foram fazer coisas boas. Contudo, não são as coisas mais necessárias, não são as coisas primeiras. A fé nos revela as coisas primeiras. Quais são as coisas primeiras? Primeiro o quê? Depois do primeiro, o resto é bem-vindo. Mas primeiro, o que é primeiro? E só o samaritano, entendeu isso. Mas entendeu porque sabia ser grato, voltou para agradecer. E a gratidão é uma filha da humildade, né? E aí Jesus vai dizer, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, eu não sei se estrangeiro. Esse aqui até surpreendeu Jesus. Porque os samaritanos, de fato, eram um povo bastante confuso, sincrético. Acho que Jesus, na hora que curou os 10, falou assim, acho que se tem um que não volta é o samaritano. Porque eles são meio bagunçados a cabeça, eles não sabem nem para que Deus eles rezam. Mas os outros 9, com certeza. Olha só, né? A vida é cheia dessas surpresas, né? De onde a gente menos espera que venha coisa boa, de onde a gente menos espera venha coisa ruim, não é assim? Diz que o céu é o lugar de 2 sustos. Né? Quando a gente for para o céu, quem for, né? Diz que toma 2 sustos no céu. Primeiro, você chega lá e quem você jura que ia estar, não está. Segundo susto, quem você jura que não ia estar, está. A gente vai levar esses 2 sustos no céu, né? Vai estar andando no céu, de repente você vai fazer, você aqui? Chega que você é para o inferno, o que você está fazendo aqui? É, Deus é que sabe, né? E aí, esse é o primeiro susto. Você achou que não ia estar e está. Segundo susto, que a pessoa vai andando no céu, fala assim, gente, faz um mês que eu estou aqui, cadê o Padre Mário? Cadê o Padre Mário? Então, não veio. Não veio, meu filho, Deus é que sabe. Você vê de onde a gente menos espera? Jesus fala, mas se eu tivesse que apostar, meu filho, eu não apostava no você, não. O samaritano é que agradece, os outros não, né? Mas aí esse ganha algo, né? A fé, a gratidão, a comunhão com Jesus dá algo. Jesus disse para esse, porque os outros não estão lá, né? Só disse para esse, então. Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. E dizer tua fé te salvou é algo muito mais amplo do que dizer tua fé te curou. Até porque curado já estava. E ia continuar curado. Inclusive quem não voltou para agradecer, continuou curado também. Mas salvação é uma palavra muito maior que cura. Salvação significa Deus te resgatou, pegou para si e não te solta mais. Estou salvo. Estou com Deus. E quando eu morrer, continuo com Ele, isso é salvação. Entrar em Deus e não sair mais. E ter essa paz do estou salvo. Não salvo da lepra você está curado. Salvo. Unido em Deus, guardado em Deus, mergulhado em Deus, conectado em Deus, né? E aí, meus queridos, quando esse homem com certeza escuta que ele está salvo, com certeza ele louvou a Deus até pela lepra que teve, não teria sido salvo, não tivesse sido leproso. E aqui tem algo que a gente tem que pedir a Deus. A gente precisa pedir a salvação como fruto dos nossos sofrimentos. Eu tenho certeza que todos nós passamos, estamos passando, ou já passamos coisa muito doída na vida, coisa muito impossível, coisa muito dolorosa. Que às vezes a gente fica se perguntando, será que isso vai mudar? Será que isso não vai mudar? Será que Deus vai resolver? Até quando eu vou passar por isso? Será que um dia isso vai mudar? Será que eu aguento carregar essa cruz? Até quando eu aguento carregar essa cruz? Mas tem um pedido que a gente pode fazer para Deus, Senhor, que isso me salve. Ser salvo. Foi isso que Jesus veio trazer no mundo, salvação. Até porque a gente vê que Deus cura a muitos, não cura a vários também. Mas o objetivo daquilo que Deus dá, daquilo que Deus não dá, o objetivo daquilo que Deus não deu ainda, das demoras de Deus, da misericórdia de Deus, enfim, o objetivo de tudo é salvação. Então talvez hoje, filho e filha, você está vivendo algo terrível no seu coração.
um sentimento de desespero, um sentimento de amargo, um sentimento de revolta. Talvez você está assim com a língua de fora, sem força para nada. Mas faz a consagração disso a Deus, pedindo: Senhor, que isso me salve. Que esse fruto venha dessa árvore espinhenta na qual eu estou amarrado, grudado. Se Deus vai curar ou não vai curar essa doença, eu não sei, mas Senhor, que essa doença me salve. Que o Senhor me salve através dela. Se eu vou sair dessa dificuldade financeira nesse ano que vai entrar, ou vou ficar pastando mais 5 anos na mão do banco, Senhor, eu não sei, mas que isso me salve. Porque a grande palavra do evangelho de hoje é salvação. Você está salvo. E esse é o grande presente que esse homem ganhou. E aí, quando ele se olha salvo, ele começa a reler toda a sua vida, inclusive a lepra, né? Inclusive talvez as pessoas muito duras, muito ásperas com ele. Talvez tivesse todo mundo tratado bem esse samaritano com mais misericórdia, como deveriam tratar. Mas talvez foi a ruindade das pessoas que fez ele estar naquela esquina com medo de entrar na cidade, porque ele estava com medo, porque o povo é ruim. Ele estava numa esquina na qual Jesus passa. Todo mundo fosse bonzinho, ele estava lá dentro da cidade, Jesus passava e ele continuava leproso. O perdão, a gratidão, perdoar a nossa história e todos os personagens da nossa história, isso só é possível quando a gente olha para Jesus e entende que o maior benefício da minha vida é Jesus. Por que muitos de nós não perdoamos nunca? Por que muitos de nós reclamamos sempre? Porque a gente olha para Jesus e não reconhece Jesus como um tesouro incomprável que eu ganhei. A gente olha para Jesus no fundo como algo bonitinho. E é por causa disso que a gente olha para as pessoas que nos feriram, para as situações difíceis da nossa vida, e a gente fica perguntando: mas por que comigo? Porque eu não entendo Deus, eu não acho justo. E a gente reclama e tem gastrite, tem insônia e depressão a vida inteira. Mas não consegue fazer essa leitura, meu amigo. Se a tua história tivesse sido isso aqui diferente, você não tinha Jesus. Jesus não satisfaz, Jesus não é a salvação. Quando é que nós vamos sair dessa narrativa reclamona, odiosa que a gente tem da nossa própria história? Só quando Jesus for o grande tesouro da nossa vida. Eu fico impressionado, as pessoas dizem, conta a história de salvação, de sofrimento, de injustiça, de um monte de coisa complicada. Aí meu pai morreu de câncer, aí eu fiquei desempregado, e aí eu fui morar trabalhar com meu cunhado me roubou, fez eu assinar um negócio, eu não vi por causa disso, padre, eu vim parar nesse piquiri, meu Deus, mas eu também sempre fui cachaceiro, não sei o quê. Aí nessa história toda a pessoa chora e limpa. E o padre fala: calma, toma um golinho d'água, vamos, continua, você está indo bem. Aí vai, ele fala assim: aí por causa disso também, no desespero que eu estava, sabe, o fulano foi lá em casa, não, fulano, eu pago a inscrição do seu acampamento. Aí eu fui para o acampamento, padre, graças a Deus que eu fui para o acampamento, padre. Aí a pessoa hoje faz 3 anos, assim, vive igual um anjo, graças a Deus. Final da conversa da pessoa: mas eu tenho uma pergunta para te fazer, padre. Fala, filho. Por que o meu cunhado fez aquilo comigo? Para você vir parar nesse fim de mundo chamado Alto Piquiri, entrar no acampamento e não ir para o inferno, ir para o céu e virar gente. Vamos dar graças a Deus, meu anjo. Dar graças a Deus, voltar para dar graças a Deus. Gente, se é muitos de nós aqui esse leproso, o que a gente faz? A gente volta para Jesus e fala assim: Senhor, eu só queria entender uma coisa. Por que o sacerdote me deu um sino? Aí a gente começa a fazer um monte de perguntas. Oh, meu Deus do céu, filho, só dá graças a Deus. Olha o que você tem e não ia ter. Fala assim comigo: ainda bem que eu vim nessa missa. Quem está no YouTube pode escrever: ainda bem que eu estou nesse, não estou em outro, né? Sei lá o que você escreve aí no comentário. Dar graças a Deus. Eu tenho certeza que Jesus, quando começou a crescer, e que São José pegava ele no colo, e o menininho Jesus mexia nas barbas de São José, e falava: papai, papai. E São José falava assim para Jesus: fala Palmeiras, papai, ouvir. Não fala, não é assim que está na Bíblia? Aí Jesus fala assim: Palmeiras. Eu tenho certeza que todo o passado de São José era inundado, mergulhado de gratidão, de bondade. Sabe? Jesus faz a gente olhar para trás diferente e
E se a gente não consegue olhar para trás diferente, gente, é porque a gente não está olhando direito para Jesus. Quando a gente olha direito para Jesus, a gente olha para trás diferente. Mas se o nosso olhar para trás é sempre o mesmo, é porque o nosso olhar agora para Jesus ainda não é o olhar que tinha que ser. E o leproso não voltou para perguntar, voltou para agradecer. Porque com certeza esse leproso ouvia falar que tinha um tal de um Messias que viria. E quais são os sinais messiânicos? O cego vai ver, o mudo vai falar, o paralítico vai andar e o leproso ficará limpo. Ele reconhece em Jesus o Messias, o Cristo, o Salvador. E com certeza ele volta para agradecer e não para perguntar, porque ele fala, rapaz, nem do povo de Deus eu era, estou curado, encontrei o tal do Messias, ainda bem que a minha sogra me chutou para fora de casa. Entende isso? Imaginou o filho pródigo? O filho pródigo volta do chiqueiro, é perdoado pelo pai, na hora que o pai abraça, ele falou, pai, só queria fazer uma pergunta, por que o homem do chiqueiro é tão ruim com a gente? Não deixava a gente comer nem a lavagem do porco, pai? Ô meu filho, porque se ele deixasse você comer a lavagem do porco, você estava comendo a lavagem de porco, você não estava aqui comigo. Não é assim a história do filho pródigo? Se tivesse passado na vida do filho pródigo, alguma Dona Maria tivesse sentido dó e dado uma bolacha de sal para ele estava no chiqueiro até hoje. Eu tenho certeza que na hora que ele abraçou o pai, ele parou de sentir raiva do homem ruim que cuidava de porco. Porque ele olhou direito para o pai. Agora, se esse menino volta para casa e fica, pai, porque o homem do chiqueiro, não. É porque quando eu precisei, meu amigo, olha para mim, eu sou teu pai, olha a tua casa, onde você está? Você vai ficar falando aquilo lá? O que tem mais peso, o que tem mais valor? Então, meus irmãos, peçamos a gratidão e um olhar correto para Jesus. São José tinha um olhar correto para Jesus. Porque senão, é só mais um menininho que dá despesa, chora à noite, e que por causa dele eu perdi a carpintaria, vim morar no Egito, agora estou em Nazaré, nem de Nazaré eu era. Como é que São José olhava para Jesus? Se não olha certo para Jesus, não sabe olhar certo para a vida. Vamos pedir essa graça, vamos ficar em pé.